eu chego lá nessa Assembleia de Deus, eu começo a dizer que eles estão errados. Eu começo a condená-los por conta do código de vestimenta que eles têm. Não, é o código deles. Quem está lá aceitou isso. É o padrão deles. Quem está lá está feliz do jeito que está. Não sou eu que tenho que entrar lá azedando o entendimento que eles têm. Da mesma forma, se um irmão de lá vier para cá, ele não vai poder exigir de nós que a gente mude o nosso padrão. Existem códigos disciplinares em cada um desses ambientes. A gente precisa compreender e respeitá-los. A Igreja de Cristo possui um código disciplinar mais amplo que todos, que as Escrituras. Ela nos ensina como nós devemos viver comunitariamente e individualmente. Agora, quando nós transformamos esse modo de viver no modo humano, a gente vai ter alguns problemas, tá? Então eu vou partir do ponto aqui que nós estamos seguindo um regramento bíblico, que a Bíblia nos apresenta que deve ser a nossa regra de conduta comunitária. Então, ela segue o entendimento bíblico de membresia. Tornar-se membro, a gente compreende quais são as regras da casa. A membresia estabelece uma fronteira ao redor da igreja, separando-a do mundo. Aqui a gente precisa esclarecer bem esse ponto aqui, para não parecer que a gente está sendo elitista com as coisas. Mas ser membro de uma igreja mostra que as regras que você vai viver nessa igreja são diferentes das regras que você pode viver em qualquer outro ambiente. Significa que lá fora a gente tem uma certa liberdade de ação que às vezes a gente não vai ter aqui. Lá fora pode ser que você fale alto em qualquer lugar. Pode ser que você está lá fora gritando com todo mundo. Pode ser que na sua casa você tenha um padrão. Todo mundo fale alto. Dentro da igreja é diferente. A gente não pode fazer isso. Porque se o Furquinho começar a falar alto dali, o Josso começar a falar alto de lá, a Lenir começar a falar alto de lá, a gente não entende, ninguém entende nada. Então a gente precisa ter um padrão que seja diferente daquilo que a gente tem lá fora. Quando a gente se une como comunidade, comunitariamente. Depois, a disciplina contribui para que a igreja que viva dentro dessa fronteira permaneça fiel àquelas coisas que, em primeiro lugar, são a causa do estabelecimento da linha de separação, dando significado à membresia da igreja. Por vezes, é muito hábil, muito rápido a julgar padrões de comportamento de pessoas que pensam diferente da gente, de igrejas que têm regras diferentes da nossa. A gente precisa separar aquilo que a Bíblia manda, aquilo que a Bíblia estabelece e aquilo que as pessoas estabelecem. Eu posso não concordar, mas as pessoas que estão lá concordam. Se as pessoas que estão lá concordam, elas vivam lá acreditando no que elas acreditam. Então, voltando ao que eu disse agora, a gente não pode sair dos nossos muros querendo estabelecer um padrão que existe nos nossos muros em lugares que não estão dentro dos nossos muros. Da mesma forma, pessoas que estão em outros muros não devem entrar nos nossos muros querendo estabelecer o seu padrão de vida, de pensamento, de comportamento, de roupa, de vestimenta, que vive no seu universo. Então, esses padrões se estabelecem em qualquer comunidade religiosa. A gente tem o nosso, a Assembleia tem o deles, Presbiteriano tem o deles, Deus e Amor tem o deles, e cada um dentro do seu arraial. O importante é cada um compreender, desde que entre naquele lugar, quais são os padrões, para que não gere divisão, né? O importante é não gerar divisão. O que é, então, a disciplina bíblica na igreja? No sentido amplo, é tudo que a igreja faz para ajudar seus membros na busca pela santidade, na luta contra o pecado, a pregação, aqui ele coloca os exemplos, né? A pregação, o ensino, a oração, a adoração corporativa. O acompanhamento mútuo, a supervisão piedosa de pastores e presbíteros são as formas de disciplina eclesiástica. Então a gente começa a refinar o pensamento. A gente sai apenas daquele código visual para aquilo que é mais interior, para aquilo que é mais pessoal e mais íntimo. Então, voltando para o contexto de disciplina bíblica, a gente tem um padrão bíblico que Cristo espera que nós vivamos. Não apenas visual, mas interno. Cristo espera que a gente tenha unidade em alguns pensamentos, em algumas condutas. Muito embora temos liberdade de divergir em outros aspectos, alguns aspectos precisam ser muito bem esclarecidos. Por exemplo, nós não temos a possibilidade bíblica de um casamento de um homem com duas mulheres, de um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens. A gente não tem essa previsão. A Bíblia não nos autoriza isso. Qual que é a regra da casa? Que cada homem seja casado com a sua mulher, cada mulher seja casada com o seu homem. Ainda que hoje algumas jurisprudências já autorizem um homem ser casado com duas mulheres, ou uma mulher ser casada com dois homens, é um costume que está fora dos nossos muros, que não vai entrar nos nossos muros. Porque nós temos um entendimento bíblico dessa disciplina eclesiástica. Está entendendo onde a gente quer chegar aqui? A nossa disciplina eclesiástica, ela é bíblica, ela não é contemporânea, ela não está dependendo do que a lei diz, do que a lei temporária diz, ela não está dependendo do que o prefeito diz, ela depende do que Cristo nos ensinou a ser.
Veja só, a gente tem até brinquei no grupo de amigos esses dias, tem uma igreja do Rio Grande do Sul, que eles têm encontros de homens nas sextas-feiras. E no encontro de homens, eles fazem 3 coisas nesse encontro. Eles estudam teologia sistemática, de um livro que a gente bem conhece, um pastor muito sério. Eles têm o culto de adoração, eles cantam ao Senhor e tal. Só que enquanto isso está acontecendo, eles estão fumando charuto, fumando cachimbo. Então estão lá, lendo a Bíblia aberta aqui, a teologia sistemática ali, a rapaziada no cachimbão, no charuto aqui. E eles entendem que isso, para eles, é natural. Eles entendem que isso é normal, que é a Bíblia. Isso não aconteceria aqui, porque nós temos um padrão disciplinar bíblico que não permite que isso aconteça. Então, nem tudo que é normal, lá fora, será normal aqui dentro. Nós temos um padrão disciplinar e bíblico. Não é disciplina nossa, é disciplina bíblica. A gente entende que isso ofende a santidade de Deus. Então, no sentido amplo, a igreja ajuda a manter a sua própria disciplina. Através do quê? Através da pregação do evangelho, uma pregação bíblica, através da pregação feita por pastor, por presbítero, por irmãos, através da oração, através da vida comunitária. E a vida comunitária é importante para isso. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não têm uma referência familiar na sua casa. A gente tem muitas famílias no mundo que são famílias disfuncionais, em que o marido e a mulher não conhecem seus papéis, em que por não conhecerem seus papéis não conseguem transmitir esses papéis para os filhos. Então o menino não conhece o papel, a menina não conhece o papel. E a igreja de Cristo é a vitrine onde essas famílias disfuncionais vão encontrar um padrão funcional de existência. O marido vai chegar, vai sentar, vai olhar assim e falar, rapaz, mas olha lá, o Plácido é diferente do que eu achei que devia ser. O Plácido trocou o pneu do carro ali fora, eu sempre esperei minha mulher trocar o pneu do carro lá. Será que esse é o padrão? Aí ele olha lá o Furquinho fazendo a mesma coisa e fala, mas olha aí, tem 2 homens que fazem diferente do que eu pensava. A mulher, que era aquela mulher que batia no marido em casa, que gritava com tudo, que xingava as crianças, olha ali, ele vê a Sueli tratando o Magno ali e fala, pois é diferente esse negócio aqui. Vê a Margarida tratando o Valmor e fala, olha, é diferente, ela respeita o marido. Talvez essa forma de eu viver não seja mais adequada. Então nós somos autodisciplinados com os exemplos que nós vamos aprendendo de pessoas maduras na comunidade. A disciplina vem dessas pequenas coisas também. Então aponta a igreja, e aqui a gente vai ver a finalidade de ser membro da igreja também. Porque ela ajuda que pessoas se autodisciplinem ao considerar exemplos de outras pessoas. No sentido estrito, é o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém, de chamá-lo ao arrependimento, de modo que, se a pessoa não se arrepender, culminará na exclusão de um cristão da membresia da igreja por causa de um pecado sério e impenitente. Então, vimos no sentido amplo e agora no sentido estrito. O que ele está falando no sentido estrito? Que a igreja é responsável por manter o seu padrão disciplinar. Assim como a gente tem na escola, assim como a gente tem no trabalho. No trabalho a gente tem uma minha corregedoria, que se eu cometer alguma infração funcional, eu estou sujeito à penalidade, inclusive, de demissão. Alguém que está olhando para mim e julgando os meus comportamentos. A igreja precisa ser essa ferramenta onde o próprio corpo administra a sua disciplina. E por quê? Supor que amanhã a Margarida chega aqui e fala, a Margarida chega de olho roxo aqui, o Valmor me bateu. Mas o Valmor é um cara de gente boa, o Valmor está trabalhando aqui na igreja, está lá, estava evangelizando na sexta-feira à noite. O Valmor é uma bênção, prega no culto aqui na igreja. Aí a gente fala assim, não, o Valmor bateu na Margarida, mas foi só aquela vez, não vai mais acontecer. Então a gente passa a mão na cabeça do Valmor e não faz nada, a igreja não faz nada com o Valmor. O que isso vai construir no coração de todos os homens da igreja? Eu posso fazer a mesma coisa. E aí o Plácido vai olhar para José e falar assim, olha para a Margarida, você fica esperto. Uma vez pode. É o réu primário, né? Uma vez pode. Então, a ausência de disciplina eclesiástica abre a oportunidade para que essa indisciplina se torne um padrão. Todo marido vai querer bater na mulher. E toda mulher vai achar que é normal. O que a gente vai acontecer? A gente vai começar a despersonalizar a imagem de Deus na igreja. Então, por isso que a igreja é o agente fiscalizador da sua própria disciplina. Mas presta atenção. Não está colocando a igreja como um julgador, sabe? Como aquele que é capaz de achar o cisco no olho do irmão, mas não vê o tronco no seu olho. Ele está apontando a igreja como ferramenta de correção em amor. Porque o texto fala aqui, a gente vai ver que o texto de Jesus vai dizer depois, que o objetivo é chamar alguém a arrepender-se. Não é um chamamento de julgamento. Valmor, você é um canalha, você bateu na sua esposa, seu sem vergonha. Você vai ser excluído dessa igreja. Não é isso. É mostrar o erro em amor para que essa pessoa volte ao arrependimento. E permitir que ela continue caminhando. Mas vamos lá, a gente vai avançar agora aqui. Próximo slide, ele mostra o que a Bíblia diz sobre a disciplina bíblica na igreja. Ele aponta dois formatos de disciplina. Um preventivo e um corretivo. Tá?
Preventivo é a gente estar comendo salada sempre, né, fazendo exercício físico, tomando bastante água. Isso é o que é preventivo. O corretivo é quando a gente não faz o preventivo e a gente tem que tomar remédio, fazer cirurgia, né, quase morrer, para a gente entender que devia ter sido corrigido lá no formativo. Então, o princípio formativo da disciplina na igreja, a gente tem Efésios 4, 11 a 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura, plenitude de Cristo. Qual que é a ferramenta formativa da disciplina eclesiástica, da disciplina na igreja? É a utilização dos dons. É uma igreja que as pessoas conheçam os seus dons e utilizem esses seus dons para abençoar outros. O que Paulo forma aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento é melhoramento. Não é pioramento, é melhoramento. Numa igreja saudável em que as pessoas conhecem os seus dons, conhecem os seus talentos e utilizam esses talentos, nós temos pessoas que são edificadas, pessoas que são abençoadas. Da forma contrária, de uma igreja que não é saudável, em que tudo é concentrado em poucas pessoas, em que as pessoas não têm a oportunidade de exercer os seus dons, os seus talentos, a gente tem poucas pessoas sendo afetadas ou atingidas pela palavra de Deus, pela mensagem de Deus. Poucas pessoas sendo alimentadas pela mensagem de Cristo. Logo, poucas pessoas sendo transformadas pelo Evangelho. Então, o caráter formativo da disciplina bíblica acontece em pregadores, sejam pastores, presbíteros, professores, acontece na escola bíblica dominical, enquanto a gente está aqui, os nossos filhos estão aprendendo lá embaixo. Acontece aqui, no caráter da pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que tem o primeiro caráter formativo. Isso não acontece só de púlpito, acontece lá no grupo, na tua casa, quando na reunião de oração que você chama o irmão para orar com você. Acontece nos grupos de WhatsApp, numa conversa informal, num churrasco entre cristãos, entre irmãos. Esse caráter formativo da disciplina vai acontecendo. Mas quando isso não acontece, nós temos o caráter corretivo, que é mais doloroso, que é o remédio, que é a dieta forçada, que é a cirurgia, que é a UTI. E aí, esse caráter corretivo sempre é mais doloroso e mais pesado. Olha lá, Mateus, palavras de Jesus, Mateus 18. Se o teu irmão pecar contra você, vá, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele recusar ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está apontando um processo disciplinar contra pecadores impenitentes. Voltando, qual que é a expectativa de Cristo para nós diante do cometimento de pecado? A gente não está livre de pecado, e a gente peca. Mas o que Cristo espera quando nós pecamos? O que João escreveu lá em 1 João. Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Diante dos nossos pecados, o que se espera de nós é o arrependimento genuíno de coração. O arrependimento, o abandono do pecado e o perdão de Cristo. Contudo, há vezes que as pessoas não se arrependem dos seus pecados. Por quê? Porque seu coração é endurecido. Endureceu ao ponto de não mais ver que a sua atitude é uma atitude pecaminosa. E aqui eu não quero nem citar nenhum tipo de pecado, porque assim, a gente pode incorrer em supervalorizar uma coisa ou subvalorizar outras, mas qualquer tipo de pecado que a gente imaginar, ele pode endurecer o nosso coração. Desde o pecado de ofender moralmente um irmão, ao pecado de trair a mulher. Desde o pecado de invejar algo que está lá dentro, né? O adultério que está no coração, até o pecado de matar alguém. Qualquer um de toda essa gama de pecado aí, ele pode endurecer o nosso coração. E qual que é o procedimento que Jesus diz aqui? É para essa pessoa que diante do pecado teve seu coração endurecido e não se arrependeu. O processo disciplinar que Jesus aponta aqui é se o irmão pecar contra você. Se o Vitor pecar contra mim, a mensagem é: não vá correndo para o pastor, seu fofoqueiro. Não vá correndo para o líder, seu fofoqueiro, lazarento. Vá até o irmão. Se o Vitor pecou contra mim, eu devo ir ao Vitor. O que é fácil a gente fazer? É fácil a gente botar na conta do pastor. Pastor, você não sabe o que o Vitor fez comigo. Você não tem ideia do que o Vitor fez comigo. E às vezes a gente tem que ouvir para não ofender o irmão, mas a vontade de falar assim: eu não preciso saber o que o Vitor fez com você. Quem tem que saber é Deus. Mateus 18, vá lá você e fala com ele. A mensagem é essa: vá ao Cassandro e fala com o Vitor. Vitor, rapaz, você viu o que você fez comigo, meu irmão? Talvez você não tenha percebido, mas naquele dia lá, você passou na igreja e você fez de conta que não me viu.
O Vitor tem duas alternativas. Ele fala, rapaz, me perdoa, eu não te vi mesmo. Eu não fiz de conta, eu não te vi. Ou ele pode falar assim, eu te vi mesmo, mas eu fiz questão de não falar com você, porque eu estava bravo com você. E aí pode gerar um arrependimento. Me perdoa, está resolvido. Jesus está falando, se você for ao teu irmão e ele se arrepender, ganhou o teu irmão. Não está falando de salvação, gente. Às vezes a gente vai puxar isso aqui para salvação. Quando ele pecou, ele perdeu a salvação. Agora você ganhou a alma dele. Está falando que você ganhou o coração do teu irmão de novo. Você ganhou a comunhão dele outra vez. A comunhão foi restabelecida. Agora, se o Vitor falar assim, eu não falei contigo mesmo e não vou falar mais, porque você é feio, chato e bobo, e você toma café com açúcar, eu não gosto de gente que toma café com açúcar, eu detesto gente que toma café com açúcar, então não vou falar contigo. O que a Bíblia fala? Então vai você agora e leva mais uma pessoa, uma ou duas pessoas. Aí eu pego o Plácido, pego o Pedro e falo assim, Vitor, lembra que eu falei contigo? Então, respeitando aqui o que Jesus falou, eu trouxe o Plácido e o Pedro para ajudarem nesse contato aqui. Meu irmão, se arrepende de ser fez. A gente ama você, a gente quer você na comunhão de novo. Não importa se não importa se eu tomo um café sem açúcar, me aceita de novo como teu amigo, vamos voltar para a comunhão. E ele fala assim, eu não quero mais falar com você, seu feio, chato, bobo, eu não quero. E você também, Pedro e Plácido, vocês estão do lado dele, então sai daqui da minha casa. Não é assim? Quando a gente tem alguém que quer mediar a situação, automaticamente a gente diz que ele está do lado do adversário, né? E aí o que Jesus fala? Se ele recusou restabelecer essa unidade com os outros duas testemunhas, leva até a igreja. A gente traz o Vitor e fala assim, Vitor, aqui, essa igreja toda aqui ama você. E ela quer que você se arrependa do que você fez, para você voltar à comunhão conosco. Então tem essa oportunidade agora, se arrependa, meu irmão. A gente ama você, a gente quer você na comunhão de novo. E fala, vocês são tudo feio, chato e bobo, eu não quero mais vocês aqui comigo. Então o que Jesus fala aqui? Se ele não se arrependeu com você, com as duas testemunhas, nem com a igreja, considere-o um gentio publicano. Exclua-o da comunhão. Não fala exclua-o da igreja, exclua-o da comunhão. Quer vir na igreja? Vem na igreja aqui. Mas infelizmente você não faz parte desse corpo, porque você se recusou a ter comunhão com esse corpo. É o que Jesus está nos ensinando. É a disciplina corretiva. Mas aqui é curioso perceber que ele não está apontando a responsabilidade para o pastor, para o diácono, para o presbítero, ele está apontando a responsabilidade para cada um, para cada crente. Cada um de nós, todos nós. Somos o primeiro elemento da correção dos pecados na igreja. Somos nós. Desde que eles aconteçam conosco. Ele não coloca a gente como julgador do pecado dos irmãos. Ele coloca a gente como os agentes responsáveis por reconstruir a comunhão. Então, se você passou na rua e viu o seu irmão bêbado no boteco, é você quem tem que ir até ele e ser o primeiro agente de transformação na vida dele. Se ele não se arrepender, aí você vem e leva outros dois. Se você passou na rua e viu o seu irmão saindo do motel com uma outra mulher, é você quem tem que ir até ele. Não é trazer até o pastor, é você que tem que ir até ele e chamá-lo ao arrependimento. Está vendo como a coisa muda? Na igreja moderna, a gente centraliza tudo no pastor. Por quê? Porque o pastor quer ter a centralidade de todas as coisas. Ele quer ser o centro do culto, ele quer ser o centro da vida, ele quer ser o centro da igreja. Mas na igreja de Cristo isso é descentralizado, a responsabilidade de cada membro. Porque isso reflete na vida comum da igreja. Então a disciplina eclesiástica tem esses dois caráteres, formativo e o corretivo. Mas é curioso observar também que uma igreja que trabalha bem o caráter formativo tem poucos problemas de disciplina. No meu tempo de adolescência e de juventude, nós tínhamos muito mais problemas disciplinares na igreja. Muitos. Eu tomei uma disciplina na igreja uma vez, e a disciplina na igreja era bem complicada. A gente quase vestia um chapéu de burro, né? Sabe no filme que você vê, o cara coloca o chapéu de burro e fica com a cara para a parede, né? Eu fiquei sentado nesse banco aqui um mês inteiro, porque num jogo de futebol eu ofendi um pastor que estava jogando com a gente. E depois, agora que é mais moderno, né, eu descobri que ele estava me ofendendo, né? Porque era um preconceito racial, ele estava me xingando de pretinho, de chocolate, de neguinho. E aí, numa hora que eu dei sei lá o que eu fiz, não sei se eu xinguei ele ou se eu agredi ele fisicamente, não sei o que foi. Fisicamente que eu falo, um chute no futebol, isso é normal, né? Acontece, meu amor. Né? Sempre tem um jogo de corpo mais forte, assim. Só por isso. E aí, essa conversa chegou até o meu pastor, que nem quis saber o que aconteceu. Ele falou, se você ofendeu o ungido do Senhor, agora você vai ficar de castigo aqui. Bota a orelha de burro e fica sentado ali na frente. Eu tinha recém começado a tocar na igreja, fiquei um mês sem tocar por causa disso aí. E agora eu descobri que eu fui a vítima, né? A vitimização, a segunda vitimização da vítima, né? Mas então, naquele tempo a gente tinha muito esses problemas. Graças a Deus, hoje a gente tem muito pouco. Raros são os problemas que necessitam e exigem a disciplina corretiva. Porque a disciplina formativa tem sido muito amplamente pregada nos nossos púlpitos, em todos os cultos. Escola dominical, culto domingo à noite, culto de quarta-feira à noite. Então as pessoas criam esse senso de responsabilidade, esse senso de temor a Deus,
E graças a Deus, a necessidade de disciplina corretiva é cada vez menor. Não que não exista, existe, mas é infinitamente menor do que a gente tinha em tempos atrás. 8. Interesse pelo discipulado e crescimento. Quase acabando, hein? Acho que vai dar. Atos 2,47, o texto mostra para nós os atos subsequentes à descida do Espírito Santo na igreja. Ou seja, a inauguração da igreja de Cristo na nossa era atual. Antes de Cristo, nós não tínhamos uma igreja, a igreja de Cristo estabelecida. Na era de Cristo, enquanto Cristo viveu, nós não tínhamos essa igreja estabelecida. Essa igreja veio ser estabelecida depois da descida do Espírito Santo, relatado no capítulo 2 de Atos. Então nós temos o final desse texto que diz: o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O texto está mostrando para nós um crescimento vertiginoso da igreja de Cristo. Ela nasceu ali, mas quando ela nasceu, ela já explodiu, ela já começou a crescer exponencialmente. Não tem tempo da gente ler os versículos anteriores, mas ele mostra qual era a metodologia de crescimento daquela igreja. Não posso usar a palavra metodologia, que ela é moderna, né? Fica meio anacrônico o negócio aí. Mas a forma como aquela igreja crescia. Diz que aqueles membros, aquelas pessoas que confessavam Cristo como seu Senhor, elas permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Eram as 3 coisas que aquela igreja fazia. As únicas 3 coisas que a primeira igreja de Cristo na terra fazia. Eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no que eles conheciam das Escrituras. O que eles tinham das Escrituras? Uma parte do Antigo Testamento, as palavras de Jesus e aquilo que os apóstolos estavam falando naquele momento. A teologia do Novo Testamento estava sendo escrita naquela igreja, inicialmente. Eles não tinham as cartas de Paulo ainda, veio muito depois. Eles não tinham Apocalipse, veio muito depois. Eles tinham o que Cristo havia dito, que era reproduzido pelos apóstolos. Então, era essa a realidade daquela igreja. Permaneciam firmes nessa doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Eles viviam em unidade. E o texto diz, agora nós chegamos no 47, que enquanto eles viviam assim, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Era o Senhor que vinha trazendo gente para aquela igreja. Era o Senhor que vinha, mediante a pregação do Evangelho, ia enchendo aquela igreja de gente. Então, muitas vezes, a gente perde o interesse pelo crescimento e pelo discipulado, porque a gente fica muito confortável na igreja, sabe? É engraçado em igrejas mais históricas e mais tradicionais, de pessoas que são acostumadas a sentar, inclusive, nos mesmos lugares por um longo período de tempo. É o exemplo aqui, sentou na frente porque quis, tá? O exemplo do Plácido aqui, ó. Não que ele faça isso, mas o Plácido está sentado naquele lugar ali. E passa 5, 10, 15, 20 anos o Plácido sentando naquele mesmo lugar. Ele não senta, tá, gente? Eu estou usando de exemplo. O Plácido sentando sempre no mesmo lugar. Aí chega um dia, a igreja começa a crescer, começa a expandir, começa a ter mais gente. O Plácido atrasa para chegar na igreja. Acontece, furou o pneu do carro, ele trocou o pneu. Quando ele chegou, tinha um visitante sentado no lugar dele. Aí já acende a ira. Fala, mas que esse visitante que chegou agora está sentado no meu lugar? Eu sento 30 anos nesse banco aí, agora no primeiro dia ele está sentando no meu lugar. Essas pequenas coisas desestimulam o nosso pensamento de crescimento e desenvolvimento. Coisas pequenas como essa. O retrabalho para evangelizar pessoas novas, para reconstruir aquilo que a gente já passou, sabe? Então, isso desestimula o crescimento de algumas igrejas. A gente acha que é muito confortável ficar só com 50 pessoas. Está muito legal assim do jeito que está bem. A gente tem dinheiro para manter a igreja, todo mundo se conhece. A gente não precisa de problema novo. A gente só tem os nossos problemas velhos que a gente vai mantendo aqui. E é curioso que eu fui numa diligência há pouco tempo, e aí eu cheguei numa igreja, é uma igreja católica. É uma igreja que tinha nome das famílias nos bancos da frente da igreja. Eu achei muito interessante isso aí. E aí depois eu conversei com um amigo que é dessa igreja há muito tempo, falou, não, foram as pessoas que mais contribuíram para a construção da igreja. Então estava lá, a primeira fileira de banco assim, família tal. E ninguém senta naquele banco, é só aquela família. Ou seja, se a família não vem, o banco fica lá. Às vezes a gente transpõe isso para a nossa realidade sem colocar o nome do banco, né? Mas a gente acostumou a sentar, todo mundo sabe que o Valmor senta ali, ninguém vai mexer no banquinho do Valmor. Isso faz com que a gente tenha um desestímulo de crescer, porque crescer gera incômodo, sabe? O pastor está acostumado a tirar a segunda-feira de folga. Eu não, porque segunda-feira eu trabalho, né? Trabalho normalmente, mas aí a igreja está toda redondinha, tudo funcionando como um reloginho. Chegou gente nova na igreja. Na segunda-feira de manhã é quando a mulher liga falando, pastor, meu marido me bateu, e agora? Mas na segunda-feira de manhã que eu podia dormir, eu vou ter que ir aí. Começa a tirar a gente da zona de conforto. Aí o presbítero, o diácono da igreja estava confortável, só trabalhando ali no dia da ceia, mais ou menos assim. Ele começa a ser convocado para visitar pessoas. Ele fala, mas eu estava tão bom, agora eu vou ter que começar a andar na casa das pessoas de novo, visitar pessoas. A escolinha das crianças estava muito confortável, com 2 professores trabalhando, começa a ter 10 crianças a mais. A gente precisa de mais professores, a gente não tem, e agora? A gente sai de uma zona muito confortável.
E a zona de conforto é um negócio gostoso de ficar, gente. Por isso que o nome é zona de conforto, né? Se fosse chato, é zona de incômodo. Mas a zona de conforto, ela é adorável, ela é linda, ela é gostosa. Ela abraça a gente assim, ela é fofinha, quentinha, é docinha, ela não é amarga. E o crescimento nos desafia a sair da nossa zona de conforto. Mas o crescimento bíblico é algo que deve permear o coração de uma igreja saudável. Ela deve ansiar por um crescimento bíblico. E aqui, a gente precisa compreender a diferença do crescimento bíblico e qualquer outro tipo de crescimento. Então, vamos lá, próximo. Uma igreja saudável, ela tem interesse pelo discipulado e crescimento. Ou seja, uma teologia bíblica de crescimento. O interesse pelo crescimento espiritual é bíblico. Quais os textos que a gente pode pensar nisso? 2 Coríntios 10:15, Paulo esperava que os crentes de Corinto crescessem na fé. Observe que o livro começa falando não de um crescimento numérico, mas um crescimento qualitativo. É aquelas pessoas que ali estão amadurecendo a sua fé, avançando a sua fé. De modo que o crente que foi convertido a Cristo hoje, daqui a um mês, ele tem uma fé mais robusta do que ele tinha um mês atrás. Em um ano, ele já tem a sua fé muito mais amadurecida do que ele tinha um ano atrás. O crescimento na fé. Paulo também escrevendo a Efésios 4:15, ele desejava que os efésios crescessem em tudo. Ele não está pensando somente na fé agora, mas em tudo. Tudo inclui o quê? Inclui a sua vida individual e pessoal e personal com Cristo, a sua fé, a sua firmeza doutrinária, a sua vida de oração, mas estende-se à sua vida familiar, ao seu cuidado com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, a sua vida profissional, a sua responsabilidade e honestidade com o seu trabalho, a sua responsabilidade com o mundo que você vive, com a sociedade que você vive, a honestidade que você deve ter com as pessoas e com o trato da coisa pública. Então, Paulo já estende esse crescimento não apenas ao ambiente religioso, mas ao ambiente externo. Olha que coisa curiosa. Às vezes a gente acredita, e não sei se Kleber já viu isso, eu já tive o desprazer de ver isso. A ausência de um crescimento bíblico. De pessoas dentro de um ônibus. Agora já não tem mais isso, mas antigamente tinha aqueles ônibus, aqueles comboios de contrabando, né? Era comboio de 50, 60 ônibus de contrabando para iludir a fiscalização, impedir a fiscalização. E eu já vi irmãos e irmãs trajados com traje de crente. Sabe que tem o traje de crente, né? O traje tradicional de crente, né? Saiona lá no pé, aquela coisona toda, cabelão comprido. Orando poderosamente dentro de um ônibus cheio de contrabando para que Deus cegasse as autoridades de fiscalização. Olha a distância que isso está do que Paulo está falando aqui. De um crescimento de uma fé que não é reclusa ao ambiente de culto. É uma fé que avança. E ela acompanha esse que é o portador da fé. Paulo desejava que os efésios crescessem em tudo. Na igreja, fora da igreja, em casa, no trabalho, na rua, no trânsito. Em tudo. Que esses crentes fossem exemplo de uma fé. De modo que todos aqueles que andassem na cidade de Éfeso, olhassem e falassem, mas o Adão não é o filho do Ademir? Não é o Adão aquele rapaz que a gente via semana passada lá, dando um pau na Débora, mentindo para o governo, enganando imposto, caindo de bêbado no boteco, xingando todo mundo no trânsito, quando ele passava com o cavalo dele, que o povo lá dava o dedo para o cara do cavalo que fechou ele no trânsito. O Adão mudou? Por que o Adão mudou? Porque Jesus entrou na vida dele. Mudou em tudo. O Adão não é o cara que está lá fechando os outros de cavalo na rua, dando o dedo, e na igreja levantando a mão e falando glória a Deus. Mudou em tudo. Ela fora é aqui. Porque quem mudou foi o Adão. Não foi o comportamento. Não é a máscara social nova adquirida, não é a nova skin que o Adão comprou, skin de crente. É uma nova realidade de vida, que é partir de dentro para fora. Então, Paulo desejava que esses efésios crescessem em tudo. Não estamos falando de crescimento de número, estamos falando de crescimento pessoal. Quanto aos Colossenses 1:10, que eles crescessem no pleno conhecimento de Deus. Olha que coisa fantástica, no pleno conhecimento de Deus. Ele não está falando de conhecimento místico de Deus. A gente tem um monte de igreja evangélica, dita evangélica, que é mística, que parece qualquer outra coisa menos evangélica. Por quê? Porque a Bíblia não é o centro que mais informa acerca de quem Deus é. As minhas experiências substituem a Bíblia. Então, se eu sentei para ajoelhar, para orar hoje, e Deus me falou alguma coisa que não está na Bíblia, eu vou acreditar naquilo que a minha intuição, que eu chamo de Deus, me falou. E eu vou desconsiderar o que a Bíblia falou. A gente tem muito misticismo travestido de cristianismo. Aí a gente tem os transcrentes. Aquele que diz que é crente, mas ele é outra coisa. Ou ele é outra coisa e acha que é crente. Transcrente, sabe quem que é o transcrente? Aquele que lê horóscopo, aquele que é esotérico, aquele que não passa embaixo da escada porque dá azar, aquele que corta o caminho do gato preto. Esse é o transcrente. Ele é outra coisa, mas ele diz que é crente.
Porque o conhecimento pleno de Deus se dá através das Escrituras. É a Bíblia quem revela quem Deus é. Qualquer outra coisa que diz quem Deus é, que não passe pela Bíblia, não está revelando quem Deus é. Está revelando outro Deus, qualquer outra coisa que não o Deus a quem a gente serve. Só para lembrar, o Deus da irmã Nadir, do TikTok, do Instagram, não é o Deus da Bíblia. É outro Deus. Ela criou o Deus para ela. Se você segue ela, você vai ver que ela criou um Deus dela. O Deus dela é o Deus que leva ela no inferno para ver onde ficam as irmãs que depilam as pernas. Ela já viu o lugar do inferno que tem os homens que usam calça apertada, que ela diz que mostram as suas partes. Ela diz isso no Instagram. Tem o lugar, ela viu no inferno esses lugares. Esse Deus dela não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Então o Deus da Bíblia se revela pelas Escrituras. Então o Paulo desejava que os colossenses crescessem no conhecimento de Deus, aquilo que a Bíblia revelava de Deus. Outro aspecto do crescimento que a gente tem aqui, o crescimento bíblico, é a gratidão pela fé crescente dos tessalônicos. Paulo plantou a igreja de Tessalônica, Paulo viu aquela igreja crescendo. Então ele agradecia a Deus porque ele observou a evolução daqueles crentes, como aqueles crentes cresciam. E o que é o crescimento que ele vê aqui? É a capacidade que a gente tem de abandonar os pecados e seguir a Cristo. A capacidade que a gente tem de confessar os pecados e seguir a Cristo. Ele via que isso crescia naquela igreja. E por fim, Pedro exortou aos irmãos a desejarem o crescimento. Olha só, primeira carta de Pedro, ele exorta os irmãos a desejarem o crescimento. Nada disso está ainda falando acerca do crescimento numérico, está falando do crescimento pessoal. Significa que esse pedido, esse desejo de Pedro, em 1 de Pedro 2,2, é que nós, como crentes, nunca podemos acreditar que chegamos no lugar máximo que a gente poderia estar. A gente nunca pode estar satisfeito com a nossa realidade espiritual, de crescimento, de desenvolvimento. A gente tem que buscar sempre crescer mais de Deus. Olha só, hoje a gente vai falar do Salmo 139. E o Salmo 139 apresenta 3 atributos exclusivos de Deus: onipresença, onipotência e onisciência. Isso mostra que Deus é um Deus infinito no seu ser. Se Ele é infinito no seu ser, a gente nunca vai conhecer tudo que Deus tem para ser conhecido. Mas a gente pode conhecer tudo que Deus nos revelou. E eu ouso dizer que a gente não conhece nenhuma pequena parte do que Deus revelou a nós. Ele se revelou nas Escrituras. Portanto, a gente nunca vai ter uma linha de chegada, como a gente tem nas corridas. Uma linha de chegada em que o corredor, em que a Lenir olha lá e fala assim, bom, está chegando. Então eu vou dar mais um gás porque está chegando. A gente nunca vai ter isso quando se trata de Deus. A gente continua correndo. Porque a gente sabe que a gente nunca vai conhecer tudo, mas cada passo que a gente dá, a gente conhece mais de Deus. Então essa necessidade constante de alimentar-se de Deus, de conhecer mais de Deus, de todos os dias da nossa vida, a gente ler um pouquinho das Escrituras, a gente orar um pouquinho a Deus, a gente pedir que Deus se revele um pouquinho mais a nós. Todos os dias é conhecimento constante e eterno de quem Deus é. E nem quando chegarmos no céu, tá? Nem quando chegarmos no céu a gente vai conhecer tudo que Deus é. Porque Ele continuará sendo Deus, a gente nunca vai ser Deus. A gente vai chegar lá, num corpo glorificado, numa dimensão diferente, mas a nossa mente nunca vai se aproximar da mente de quem Deus é. Você já pensou que você vai viver eternamente diante de Deus sem conhecer tudo que Deus é? Essa vai ser a nossa realidade. Deus é infinito. A gente vai ter um corpo que não perecerá nunca mais, mas a gente nunca vai ser infinito quanto à nossa mente e quanto à revelação de quem Deus é. Mas Deus nos permite conhecê-lo, e essa permissão vem através das Escrituras. É isso. Agora o nosso... Deixa eu ver. Tá. Como crescemos em nossa vida espiritual? E aqui a gente vai lembrar de todas as demais marcas de uma igreja saudável. Quais são aqueles elementos que Deus dá para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual? Pregação expositiva. É a maior forma de crescimento espiritual. E talvez a única forma que as pessoas se exponham ao Evangelho durante a sua semana. É através de uma pregação expositiva que muitas vezes acontece no domingo à noite. Onde a palavra de Deus é exposta, explicada, ensinada e aplicada. Segundo, uma teologia que seja bíblica, não seja plenamente humana, mas que parta das Escrituras. O entendimento bíblico do que é o Evangelho, do que é a conversão, do que é a evangelização, do que é a membresia. E por último, que nós vamos falar daqui a pouco, o que é a liderança. E agora nós chegamos no crescimento coletivo como igreja. Percebe que para alcançar a quantidade numérica, a gente precisa passar pela quantidade qualitativa nossa. Nós precisamos crescer no Evangelho para que nós possamos depois ter uma igreja grande. O que acontece hoje? As pessoas querem igrejas grandes, independente de que aqueles que façam parte da igreja sejam profundos ou não. Eu ouvi alguém, o Adão vai me lembrar quem disse isso, que minha cabeça não me permite lembrar. Mas se diz que o Brasil hoje, a gente tem esse mar de evangélicos no Brasil. No IBGE está crescendo cada dia mais. E tem uma expectativa de que, sei lá em que ano, a gente vai ser, a maioria da população brasileira vai ser evangélica.
Tem gente que se anima com isso. Eu me entristeço com isso. Por quê? Porque há um pastor que diz que nós somos um mar, que os evangélicos no Brasil é um mar com 5 centímetros de profundidade. É um mar de gente, sem profundidade nenhuma. Esse é o reflexo de igrejas que crescem por adesão, não membresia, por adesão, onde o evangelho não é pregado, onde o que é pregado é uma série de emoções, onde é vendido um produto de prosperidade, de que se você vier aqui, a sua vida vai ser feliz. Um produto de enriquecimento, que se você colocar o seu dinheiro aqui, o seu dinheiro vai multiplicar não sei quantas vezes. Mas o número de convertidos a Cristo é pequeno. E aqueles que se convertem vivem uma vida rala, que não cobre o tornozelo. Então, quando uma igreja possui todos esses atributos que nós vimos agora, de crescimento pessoal, de desenvolvimento na fé, de um pleno conhecimento de Deus, essa igreja vai frutificar. Essa igreja vai frutificar numericamente, que são os últimos 2 pontos que a gente tem. Olha quanto a gente passou para chegar aqui, né? O crescimento coletivo como igreja é o resultado do crescimento individual de cada membro do corpo. É o resultado. Gente, olha só, conversava com o pastor Gustavo outro dia, conversei com a Helena também. Nós fomos ali na formatura da Helena e nós vimos as pessoas sendo recebidas de missões, fizeram o curso aqui e foram enviados para a Colômbia, para a Espanha e para Manaus, Amazonas. Mas não tivemos ninguém pregando aqui dentro da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade, as nossas igrejas são igrejas que evangelizam muito pouco nas suas cidades. Conversando com pessoas de outras igrejas, a gente sempre tem gente falando assim, mandamos uma equipe lá para Amazonas, lá para o Pará, lá para o Nordeste, não sei para onde. Mas a gente tem pouca gente evangelizando na cidade. Ainda assim, a gente fica assustado com a quantidade de pessoas que, domingo a domingo, não crentes vêm à nossa igreja, sem que a gente faça o trabalho de evangelismo. A gente não tem um trabalho periódico, constante de evangelização na cidade. Estou falando nós, batistas nacionais aqui do Vila Nova, nós não temos isso. A gente evangeliza mais fora do que dentro da cidade. Mas Deus tem mandado pessoas dentro da igreja. Deus tem mandado pessoas que não são crentes, que vêm aqui por motivos que a gente desconhece. Pessoas que vêm aqui, você fala, de onde você veio? Não, eu vi vocês na internet. A pergunta é, como que você viu a gente na internet? Como que a gente chegou até você na internet? E outra, tem tanta gente na internet muito melhor que a gente, por que você veio justamente para cá? A gente não entende. É Deus quem faz isso. E eu vejo uma semelhança muito grande com a igreja de Atos, que Deus ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. Deus ia colocando dentro daquele lugar as pessoas que iam sendo salvas. E este dado que acontece conosco, acontece com outras igrejas, e isso a gente já conversou com pessoas de outras igrejas da cidade, que tem como principal missão a pregação do evangelho. Enquanto outras igrejas, nós temos igrejas que fecharam nesse período de pandemia, igrejas que fecharam. A nossa igreja e outras igrejas de pastores que eu conheço cresceram assustadoramente. Cresceram assim do jeito que a gente não espera, que em anos a gente não cresceu. Porque é Deus trazendo essas pessoas famintas, que estavam famintas onde estavam, que não havia o crescimento onde viviam e trouxeram para ser alimentadas. Então a gente vê a mão de Deus trabalhando no crescimento da igreja, mas isso acontece com o crescimento individual de cada corpo, de cada membro dessa igreja, de cada pessoa desse corpo, cada membro desse corpo. Conforme ele cresce individualmente, o Senhor vai alimentando. E crescimento quantitativo é o resultado de um crescimento qualitativo. Vocês não precisam evangelizar? Mentira, a gente precisa evangelizar. A gente precisa levar a mensagem do evangelho de Cristo lá fora. Mas isso é diferente de trabalhar para a igreja crescer. A gente não precisa necessariamente trazer para a nossa igreja aquele que foi salvo por Cristo lá na rua. Ele pode ir na igreja perto da casa dele. Ele pode ir na igreja da cidade dele. O importante é que o reino de Deus avance. Se essa pessoa que foi salva lá decidir vir para a nossa igreja, amém, vai ser muito bem-vindo. Vem para cá e fica com a gente. Se ele quiser para a igreja de esquina da casa dele, vai. Porque o reino de Deus chegou ali. Então é Deus quem promove o crescimento da igreja local. Nós trabalhamos para o crescimento do reino, independente de onde vai ser a membresia dessa igreja. Mas o crescimento da igreja local é Deus quem promove. E a gente tem visto isso nos nossos cultos. Por fim, último ponto, 9, caminhando para o final, liderança bíblica na igreja. O último ponto de uma igreja saudável é uma igreja que possui uma liderança que seja bíblica. Vamos lá. 1 de Pedro 5, de 1 a 4, nos diz: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. E aqui vem o pedido. Esse texto que eu li é só a introdução de Pedro dizendo que ele pede aos presbíteros de Cristo. O pedido é esse: pastoreiem o rebanho de Deus que está a seus cuidados. Orem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade,
como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com seu desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Esse texto de Pedro mostra qual é a atribuição e responsabilidade dos pastores, presbíteros e líderes dentro da igreja. E ele aponta aqui, a primeira realidade que ele aponta nesse texto, é que as ovelhas, ou seja, vocês, essas pessoas que fazem parte da igreja, membros da igreja de Cristo, não são ovelhas do pastor, são ovelhas de Cristo. Essa realidade, se fosse observada, iria reduzir drasticamente a quantidade de igrejas que têm donos, igrejas apostólicas, cujos líderes, os pastores, os apóstolos, os bispos, acreditam que as pessoas são ovelhas de si, fazem discípulos de si e não discípulos de Cristo. E quando a pessoa quando um líder, um pastor, um profeta, um presbítero, qualquer que seja, tem ovelhas que são suas, ele acredita que pode agir, sim senhora, já observei a sua linda face aí, já vou terminar, tá? É a minha linda esposa lá. Ele acredita que ele pode dispor das ovelhas da forma que ele quiser. Então ele vai arrancar toda a lã da ovelha, ele vai arrancar todo o leite que ele pode arrancar, ele vai arrancar toda a carne, ele vai deixar a ovelha no puro osso. É o que acontece em inúmeras dessas igrejas. E a gente viu exemplos pipocando na internet há 2, 3 meses atrás. Igrejas como Bola de Neve, igrejas apostólicas, em que a liderança da igreja existia para absorver aquilo que era das suas ovelhas. Só que isso acontece de uma forma muito curiosa, porque eles têm uma habilidade que a gente costuma ver em estelionatários, uma habilidade de fazer as pessoas entregarem tudo que elas têm, tudo que elas são, não estamos falando só de dinheiro, mas da existência física dessas pessoas, entregarem tudo a eles de uma forma grata, de uma forma alegre, de uma forma feliz. A gente ouve testemunhos de pessoas que viveram em igrejas como essa, isso eu estou falando que coisa que está na internet, não é nada que eu recebi em confidência, está tudo na internet. De pessoas de jovens que entregaram as suas vidas a comunidades, a igrejas, e quando eles não tinham mais serventia, eles foram descartados. Jovens que estavam começando a ingressar na universidade, foram convencidos por essa liderança que eles deviam trabalhar para Deus. Só que o que era o trabalhar para Deus? Era trabalhar na igreja, cuidando da lojinha. Igreja grande tem isso, tá, gente? Igreja grande tem loja que vende café, loja que vende livro, que vende roupa, que vende tudo dentro da igreja, dentro do ambiente da igreja, assim. E esses jovens eram tirados da sua faculdade para trabalhar dentro dessas lojinhas, que na maioria das vezes eram de quem? Eram dos pastores, ou do pastor da igreja. Ele era o dono da cafeteria, dono da livraria, dono da loja de roupa. E esses jovens, em nome de trabalhar para Deus, eles estavam felizes, o seu coração estava legitimamente feliz ali, porque ele acreditava que estava trabalhando para Deus, mas ele estava enriquecendo aqueles homens. Homens que pegavam esses jovens como missionários, mandavam eles para uma base missionária muito sem condição de humanidade nenhuma, enquanto os seus filhos eles mandavam para estudar no exterior. E estimulavam toda a igreja a fazer que seus filhos fossem missionários. Mas o que estavam construindo? Funcionários para eles, para enriquecer a si mesmo. Essas lideranças não são lideranças bíblicas. Eles não fazem ovelhas, eles não cuidam do rebanho de Cristo, eles cuidam das suas próprias ovelhas. E Pedro está advertindo que esses irmãos, que esses pastores, que esses presbíteros, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olha a diferença, olha o nível de responsabilidade que a coisa muda. Um pastor que cuida de ovelhas de outro, ele sabe que a responsabilidade dele, ao final do dia, é apresentar aquela ovelha mais saudável, mais limpa, mais robusta, mais forte, mais gordinha, do que quando ele pegou de manhã. Porque o dono daquele rebanho, ele vai ver ovelha por ovelha, e saber por que aquela ovelha quebrou a perna naquele dia, por que ela está mais magra, por que ela está suja, por que ela está encardida, por que ela está com carrapicho. A responsabilidade do pastor é essa, cuidar e apresentar essas ovelhas saudáveis ao seu dono. E Deus é o dono desse rebanho. Os pastores são apenas aqueles que cuidam. Então isso muda toda a perspectiva. Existe um livro que se vocês quiserem ler, vocês podem ler, por culpa e consequência de vocês, de um autor chamado John Bevere. É um livro chamado Recompensa da Honra. Este é o livro que é utilizado como literatura quase que obrigatória nessas igrejas que têm dono. A recompensa da honra, essa teologia da honra que essas pessoas criam, é uma honra ao líder, ao pastor, ao dono da igreja. De modo que as pessoas vivem as suas vidas para honrar esses homens. São homens que no seu aniversário ganham da igreja uma moto. Eu vi um vídeo de um cara ganhando uma Harley Davidson de quase 200 conto, entregaram no culto. Pessoas que conduzem outras pessoas a acreditarem que, ao honrar esses homens, esses líderes, estão honrando a Deus. Eu confesso a vocês, eu já falei, falei com o pastor Gustavo, falei com alguns irmãos da nossa diretoria, eu fico incomodado de receber presente no meu aniversário da igreja. Eu não sinto que eu sou merecedor disso. Eu me sinto incomodado com isso, porque eu sei que às vezes o presente que eu recebo
é maior do que o que aqueles irmãos que estão dando, contribuíram para dar, recebem na sua casa de salário, de pagamento. Isso me incomoda profundamente, porque eu não tenho dignidade para receber isso. Me sinto incomodado quando sou convidado para receber uma oração no dia do pastor. Para mim, é uma data que não deveria existir. Mas é uma data que existe com outro propósito. O propósito do pastor não é a igreja bajular pastor. É uma data que foi criada por denominações batistas, pastores batistas, para se levantar uma oferta e entregar para aqueles pastores que estão pastoreando sem recursos. Aquele que está lá no canto do mundo, que ninguém liga para ele, que não está na internet, que não está em lugar nenhum. É para manter o sustento daqueles homens. Não para honrar e bajular pessoas na terra. Eu me sinto profundamente incomodado com isso. Porque eu tenho a perspectiva pessoal de que ser pastor não é uma honra, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. Então, uma liderança bíblica é uma liderança que entende a responsabilidade que ele tem diante de Deus, daquelas pessoas que Deus colocou aos seus cuidados. É isso que o Pedro coloca aqui. Mas esse autor, chamado John Bevere, ele transforma isso numa responsabilidade pessoal. A igreja deve honrar o seu pastor. Não é o pastor que deve cuidar da sua igreja, é a igreja que tem que cuidar do seu pastor. Isso é pernicioso, isso é pecaminoso. É lógico, a igreja deve pagar ao seu pastor que vive de dedicação integral à igreja, um salário digno e compatível com as suas necessidades. Deve honrar esse homem assim. E a forma da igreja honrar o seu pastor é isso. Graças a Deus, a nossa igreja sempre honrou o seu pastor. O pastor Gustavo é honrado por essa igreja, para a glória de Deus. E merece essa honradez. Porque o seu salário é o que sustenta a sua vida. É o que sustenta a sua casa. Mas partir disso, isso nunca vai acontecer aqui, né? Partir disso para um culto solene, onde o nosso objetivo hoje não vai ser glorificar a Deus, vai ser honrar o pastor. A gente vai ter coreografia para o pastor, a gente vai ter o coral das irmãs para o pastor, a gente vai ter o grupo de coreografia masculino para o pastor. A gente vai ter o... Não é um culto a Deus, não é a igreja que glorifica o nome de Deus. Então, esse John Bevere escreveu esse tratado teológico que defende que, ao honrar ao pastor, a igreja está honrando a Deus. Então, Deus deixa de ser o foco, e quem passa a ser o foco? O pastor da igreja, o líder, o apóstolo, o presbítero, o profeta, ou não sei o que, qualquer coisa parecida. Então, quais são as características aqui de uma liderança bíblica na igreja? A partir desse texto que nós lemos, né? Primeiro, é uma liderança debaixo da autoridade de Cristo. Ela não é autônoma, ela não existe por si só. Ela não é fundamentada no homem, ela é fundamentada em Deus. Então, é uma liderança que está debaixo da autoridade de Cristo. Segundo, é uma liderança plural. Não é uma liderança única e exclusiva. Não é uma pirâmide em que alguém que está lá em cima manda e sobrevive desses que estão aqui embaixo. É uma liderança plural, onde as decisões são tomadas pelos pastores, pela liderança da igreja, que são os presbíteros, os diáconos. A gente não tem ainda aqui a figura do presbítero, né? O Mark Dever escreve acerca de presbítero porque é uma previsão bíblica. Paulo fala de presbíteros como a liderança eclesiástica da igreja, e a igreja dele possui presbíteros. É uma ferramenta, uma divisão saudável da igreja. E que, se Deus quiser, em breve nós teremos isso, se Deus nos permitir que assim seja. É um grupo de pessoas que pensam a doutrina espiritual da igreja, que conduzem a parte espiritual da igreja, pregações, cuidado de pessoas, pastoreio de pessoas. E os diáconos são aqueles que tratam do serviço material da igreja, aqueles que cuidam do cuidado material da igreja. Então, uma igreja saudável é essa que possui uma liderança plural, presbiteral, de pastores e presbíteros que dividem as responsabilidades da igreja, que tem as suas opiniões acerca da direção eclesiástica da igreja, não é fundamentado de uma única pessoa, não é um único ser que toma decisões, e sim essa pluralidade. Diáconos, presbíteros e pastores cuidam do serviço espiritual, e diáconos cuidam do serviço material. Último slide. Num contexto congregacional, as decisões mais importantes, como eu disse para vocês, são tomadas pela comunidade e nunca pelo pastor, exclusivamente. Uma coisa é a gente decidir, é o pastor decidir onde vai ficar a disposição das cadeiras hoje, onde vai ficar o pessoal do multimídia, se vai ter 3, 4 músicas no culto. Essas decisões são irrelevantes no contexto maior. Agora, quando se trata de decisões importantes da igreja, elas nunca podem ser tomadas no contexto de igreja saudável, por uma única pessoa, por 2 pessoas. Não é o pastor Gustavo e o pastor Cassandro que vão decidir o que vai acontecer na igreja. A igreja, ela vive por si, ela tem uma vida por si, independente de nós. Ela acontece independente de nós. Se amanhã ou depois a igreja cansar da gente, a igreja agradece o nosso tempo aqui, a gente vai embora para outro canto e a igreja vai trazer outros pastores. E a igreja continua. A igreja vive porque a igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. E essa consciência precisa existir na mentalidade de um líder saudável, de uma igreja que tem liderança saudável. Então, decisões importantes são tomadas pela comunidade. A igreja tem a responsabilidade em eleger os seus diáconos. Quem elege os diáconos, portanto, é a igreja. A igreja tem a palavra final sobre a disciplina. Olha que curioso. Qual é a tradição que a gente tem nas igrejas
no tempo que a gente vive, que quem disciplina é o pastor, não é isso? Tudo que é fofoca da igreja vem pastor para ele resolver. Todo BO vem pastor para resolver. Mas quem aplica a disciplina eclesiástica é a igreja. Não foi isso que Jesus falou? Se um irmão foi e o outro irmão não se arrependeu, se depois o irmão levou mais dois e não houve arrependimento, levou para a igreja e não houve arrependimento, quem disciplina? É a igreja, não é o pastor. Não é atribuição do pastor aplicar uma disciplina do tipo de exclusão. É a igreja quem faz, feito em assembleia. É a assembleia que vota isso, não é o pastor que decide. E a igreja tem a responsabilidade em avaliar a doutrina. A igreja de Cristo tem a responsabilidade de avaliar a doutrina daquele que prega. Por que nós estamos estudando uma confissão de fé? Estudamos a metade dela no primeiro semestre, vamos estudar a segunda metade no segundo semestre. Porque confissão de fé escrita é um elemento urgente na vida da igreja. A igreja precisa ter uma confissão de fé escrita. Por quê? Ela não pode depender de uma confissão de fé da cabeça do seu líder. Hoje, a visão teológica pastoral dessa igreja defende, por exemplo, entre outras coisas, a salvação unicamente pela graça mediante a fé em Cristo. É isso que nós defendemos. É isso que vocês têm sido ensinados já há praticamente 8 anos. Nós aprendemos isso e hoje a nossa igreja massivamente entende que a salvação é pela graça mediante a fé. Mas se amanhã ou depois o pastor Gustavo aposenta, o pastor Cassandra aposenta, vem outra pessoa aqui e você começa a ouvir pregações do tipo: a salvação é pelas suas obras. Você precisa produzir a salvação. Você precisa fazer isso, aquilo, jejuar, orar, ler a Bíblia, você precisa alimentar os pobres, você precisa entregar o seu corpo na fogueira para você ser salvo. Você fala: opa, peraí, pastor. A nossa confissão doutrinária dessa igreja não entende desse jeito. Nós entendemos que a nossa salvação é mediante a fé, é somente pela graça mediante a fé, segundo Efésios. A igreja de Cristo, essa igreja organizada, vai defender e avaliar a doutrina. Sabe aquele negócio que a gente tem... É outra coisa que o John Bevere defende nesse livro dele, nesse Código da Honra, é que a igreja tem que assimilar tudo aquilo que o pastor disse. O pastor diz, o pastor é a autoridade de Deus, e você tem que ficar quietinho e dizer amém. Não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra Paulo, o grande apóstolo dos gentios, no Novo Testamento, pregando numa igreja que não disse amém por que ele falava. Sabe, se fosse no contexto de hoje, falar amém, todo mundo ia ficar quieto. Não, Paulo. Aí levanta o presbítero, né? Imagem da minha cabeça, né? Segundo Cassandros 3:2. Levanta o presbítero e fala: Paulo, a gente não vai falar amém agora. A gente vai rever tudo que você falou. Se tudo que você falou estiver escrito na palavra de Deus, a gente vai dizer amém para você. A igreja julga a pregação, é a igreja que julga a doutrina. É a igreja que tem o potencial de terminar o culto de domingo e chegar ali: Cassandra, vem cá, você falou esse negócio aqui, mas esse negócio está em desconformidade com o que a Bíblia diz aqui, aqui, aqui. A igreja tem autoridade para fazer isso. A igreja tem autoridade para julgar o pregador, julgar a pregação, avaliar a doutrina que está feita. Essa autoridade é da igreja, não é do pastor, é da igreja. E depois vocês vão ler, eu não vou ler agora, mas a igreja apresenta qualificações bíblicas para a liderança saudável da igreja. Entre elas nós temos ali Atos 6:3, 1 de Timóteo 3:1-7, Tito 5:9. Entre eles nós temos atribuições morais, atribuições espirituais. Dentro das atribuições morais, nós temos que o presbítero, o bispo da igreja, o pastor da igreja, ele deve ser marido de uma só mulher, ele não deve ser um homem muito dado ao vinho, ou dado ao vinho, né? Para o diácono não seja dado ao vinho, o pastor e o presbítero não seja dado muito ao vinho, por exemplo, o diácono, né? O pastor e o presbítero não seja dado ao vinho, não seja um homem que seja muito entregue ao álcool. As responsabilidades espirituais que são apresentadas ali. Portanto, a igreja é quem julga isso. É a igreja quem avalia a sua liderança. Por que nós precisamos ser uma igreja saudável? Porque em algum momento essa igreja precisará eleger outras lideranças. E ela não pode estar subordinada apenas à conversa do candidato, do pastor, do presbítero. Ela precisa ter uma condição de uma habilidade bíblica e espiritual e de maturidade para conseguir eleger pessoas que possam, de fato, respeitar aquilo que a igreja defende e continuar sendo assim uma igreja saudável. Meus irmãos, o que nós vimos até agora nesses 4 domingos? Uma revisão do que é o revisionar, do que são as 9 marcas de uma igreja saudável. Então, como 2 propósitos principais disso tudo, é você rever a sua vida, por isso que o nome é revisionar, né? Você rever a sua vida individualmente e buscar encontrar na sua vida essas marcas de você como a igreja de Cristo. Se você tem caminhado de uma forma saudável a sua peregrinação espiritual, a sua jornada espiritual. Para que nós possamos chegar no segundo ponto, que é juntos sermos uma igreja saudável em Cristo. Uma igreja que promove o crescimento individual, uma igreja disciplinada biblicamente,
uma igreja que tem o interesse pelo crescimento, tanto individual quanto material, quanto público. Uma igreja que tem como único alvo a pregação do Evangelho de Cristo. Uma igreja que, reunida, quando está reunida conjuntamente no culto público, celebra a vida, a obra e a salvação em Cristo. Que quando está espalhada no mundo, na nossa missão do mundo, leve esse Evangelho onde quer que esteja. E que, de fato, viva uma vida espiritual relevante na presença do Senhor Jesus. Então, nós vamos terminar agora. Se você, como já passamos aí das 11h20, e a minha corregedora já apareceu na porta 2 vezes ali, nós vamos encerrar. E se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais um tempinho para a gente esclarecer. Tá bom? Senhor, nós te agradecemos pela tua boa mão que tem nos conduzido, Deus, pela revelação que vem do Senhor através da tua palavra, de como nós devemos ser fiéis a ti, de que antes de um crescimento numérico, nós devemos ser fiéis ao Senhor, de que ao invés de buscarmos metodologias humanas de crescimento numérico e financeiro e de patrimônio, nós devemos ser fiéis à palavra do Senhor, e de como o Senhor tem sido fiel nesse caminhar, ó Deus, em que nós temos visto pessoas se achegando a ti, pessoas confessando Jesus, abandonando seus pecados, crendo em Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador, entregando a sua vida a Cristo, iniciando a nova caminhada de fé. Muito obrigado por isso, Pai. O nosso pedido é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza no crescimento do Evangelho, que nós possamos, Deus, a cada dia, dia após dia, passo a passo, te conhecermos mais, te conhecermos melhor. E ao conhecer o Senhor melhor, nós possamos te admirar mais, nós possamos te glorificar mais, nós possamos ter o nosso senso de culto mais amplificado em ti, nós possamos ter o nosso senso de devoção aumentado, possamos ter o nosso senso de responsabilidade quanto ao Evangelho amplificado na nossa vida, e possamos assim ser uma igreja saudável, que gera crentes saudáveis, famílias saudáveis, homens e mulheres saudáveis, crianças saudáveis, e que em tudo que viemos a fazer, o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. À noite, nos encontramos às 18 para o nosso culto. Vamos falar acerca do Salmo 139. Se você tiver um tempinho nesse dia, leia esse Salmo, ore a Deus sobre ele, e que nós vamos cultuar a Deus à noite. Em nome de Jesus, vamos em paz.